Olá, você que está aqui no canal Solares Escola Iniciática. Meu nome é Marcos Di Maluginay e trago hoje para vocês um tema muito interessante que tem a ver com esta semana que estamos a passar, que é a Semana Santa, que vai trazer então para nós a Páscoa. Então, o tema que eu vou compartilhar com vocês é o simbolismo da Páscoa e os mistérios da Santa Ceia. Então a gente sabe, né, que a Páscoa é uma celebração rica em simbolismo, tem muitos significados que muitas vezes a gente não tem como informação clara, objetiva, e como isso, de uma certa forma, tem a ver com a nossa própria vida, tanto a vida física como também a nossa vida espiritual, obviamente, né? Porque a, a Semana Santa, a Santa Ceia e a Páscoa, ela tem um simbolismo espiritual. Acima de tudo, é espiritual. Nós é que muitas vezes nos deixamos levar pela questão comercial da coisa e nos afastamos daquilo que seria a espiritualidade dentro desta semana. Então a gente muitas vezes consegue ali uns dias de férias, né? Onde a gente não tem o trabalho normal no nosso dia a dia para fazer, mas a gente não se recolhe um pouco para meditar, um pouco para orar, um pouco para comungar, um pouco para estar em contato com a espiritualidade. Muito pelo contrário, a gente procura outras atividades, outras tarefas para fazer de uma forma bem materialista, né? Então, essa que é a questão que nós temos que avaliar. Então, eu convido você a ficar comigo neste vídeo para a gente explorar os mistérios da Santa Ceia, os mistérios da Semana Santa e o simbolismo da Páscoa. As origens, significados, o que e os elementos que fazem parte desta festividade católica, principalmente, né? E também tem a ver com os judeus, com a nossa questão de compreensão espiritual, ok? E já peço, deixa o seu like e deixa um comentário. Você deixando o like e deixando um comentário, você está a ajudar o canal a ser engajado, ao YouTube perceber que este vídeo, que este conteúdo e que o conteúdo que eu tenho trazido aqui para o canal realmente é relevante, realmente tem valor, ok? Se você simplesmente assiste o vídeo, não deixa o like e nenhum comentário, o ideal são os dois. Aí o YouTube está dizendo, você está dizendo para o YouTube que isso aqui não presta, que não tem valor nenhum, ok? Então me ajuda e um ajuda o outro. Então vamos à nossa apresentação de hoje. Opa, passou um pouquinho mais. Quais são as referências bíblicas? Então, se você quiser aí, já dá um pause no vídeo e, e faz um print, né? Quais são as referências bíblicas? Nós vamos ter a referência da Santa Ceia, ser comentada a Santa Ceia, no livro de João, capítulo 6, versículo 25 em diante. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 em diante. E no livro da Primeira Coríntios, de 10 a 27, certo? Então, o primeiro número refere-se ao capítulo e o segundo número refere-se aos versículos, certo? Sendo que o João e o Lucas é do versículo 25, no caso do João, em diante, e do Lucas no versículo 14 em diante, tá bem? E sobre a paixão de Cristo, que tem a ver com a Páscoa. Então, nós vamos ter no Evangelho segundo Mateus, nos capítulos 26 a 28. Aí aqui está falando de capítulos, dos capítulos 26 a 28. No Evangelho segundo Marcos, dos capítulos 14 a 16, e ainda tem um apêndice no Evangelho do segundo Lucas, dos capítulos 22 ao 24, e no Evangelho segundo João, dos capítulos 13 ao 21, certo?
E nestes capítulos, dentro desta Semana Santa, dentro desta questão da paixão de Cristo, dentro dessa questão da Páscoa, nós vamos encontrar as referências do amor HP e do amor HP. HP e HP. E antes de nós entrarmos diretamente neste amor HP e HP, nós temos que ver também outros tipos de amor que são comentados na Bíblia e que você encontra também em várias literaturas esotéricas, místicas, espiritualistas. Nós vamos ter os quatro tipos de amor. O primeiro é estorage. Estorage é o amor entre pais e filhos, entre os filhos e o pai, entre o pai e a mãe, entre a mãe e os filhos, entre os filhos e a mãe, entre os irmãos. É o amor da família. Este é o amor chamado de estorage. Então, é aquele amor onde nós compartilhamos as coisas, nós convivemos uns com os outros, mantendo e procurando manter ao máximo possível uma harmonia, um equilíbrio, um bem-estar dentro da família. E não apenas nós vamos ter a questão aqui do pai e da mãe, dos filhos com o pai, dos filhos com a mãe, da mãe com os filhos, do pai com os filhos, mas também engloba a parte dos tios, tias, avós, avós paternos, avós maternos, os primos, etc. Certo? Porque família. Nós vamos ter o amor fileo, fileo é o amor entre amigos, são as amizades. É aquilo que nós convivermos com outras pessoas, sermos sociáveis, né? Conviver em sociedade. Então você, dentro, por exemplo, do Facebook, que tem toda aquela história meio fantasiosa, né? De amigo, eu fiz um convite de amizade para o fulano, de amizade para a ciclana. Mas as pessoas não conversam, as pessoas não têm um convívio social, elas não buscam conhecer verdadeiramente aquela pessoa, simplesmente é mais um dentro da, do quadrinho ali, da listinha, o termo certo é este, da listinha de amigos fantasiosos, amigos que na verdade não são, são apenas, nem conhecidos são, nem são conhecidos. É apenas a foto e o nome da pessoa e está lá dizendo, vocês são amigos. É o que a gente vê, né? E você percebe que a maioria das pessoas que estão ali não quer, não se interessam umas pelas outras, no sentido de conhecer, no sentido de conversar, no sentido de criar realmente. Ah, eu não vou negar, existe mesmo essa questão negativa, né? De você querer se aproximar de alguém e segundas intenções, terceiras intenções, décimas intenções. Mas se você aceita a amizade de alguém, não seria lógico, lógico você conversar com essa pessoa, trocar ideias com essa pessoa, criar uma reunião entre esses amigos para conversarem, para até mesmo ver o que é que cada um, por que que você está ali, por que que você aceitou a minha amizade se você não me conhece, entende? Você olhou o meu perfil, o que que você viu lá que eu tenho postado no perfil? Realmente faz parte dos seus interesses o que eu posto no perfil? O que eu falo, o que eu, o que eu compartilho? Não. Então, por que que você está ali? Essa que é a questão, entende? Essa que é a questão. Então, na verdade, se existia uma ideia por detrás do Facebook de unir pessoas, de trazer pessoas de vários lugares do mundo para compartilharem coisas, isso não existe. Porque não existe uma verdadeira união, uma verdadeira amizade. Não existe isso. É só gente que está lá. Tá? Então, o fileu é o amor entre amigos, são as amizades, aquelas pessoas que você realmente quer que esteja perto de você, que você gosta de conversar, que você gosta de compartilhar, que, né, nesses períodos festivos, por exemplo, você até tem um interesse, né, de convidá-las para conviver com você. Pode ser até mesmo num café, pode ser até mesmo num restaurante, ou pode ser até mesmo num parque ou numa praça, não importa. Mas você tem o interesse de trazer essa pessoa para perto de você naquele período, para comungarem juntos aquilo que vocês têm de interesse.
E depois tem o amor eros, que é o amor tipo erótico, sensual, sexual e carnal. Então, muitas vezes, não há o filéu, mas há o eros, numa relação entre homem e mulher, mulher e homem, ou até mesmo de mesmo sexo, certo? Então, na maioria das vezes, as pessoas não estão procurando esta amizade, este primeiro envolvimento de aproximação. Eles já querem a parte carnal propriamente dita. Por quê? E, na maioria das vezes, esse fator está envolto de carências afetivas. Na maioria das vezes é carência afetiva. Tá? Carência de pai, carência de mãe, é carência afetiva. Então, optam por este tipo de busca, né, que é uma coisa efêmera, que é uma coisa passageira, é aquele momento, deu, terminou, tchau, vai para tua casa, para o teu canto, não quero ver a tua cara, na maioria das vezes. Outras vezes até, olha, vamos mais isso, mais aquilo, mas quando a coisa começa a ir para a amizade, para depois ir para uma questão familiar, uma das partes ou ambas as partes simplesmente chega, ah, me desculpe, mas não é isso, tchau. Eu prefiro que a pessoa seja séria e verdadeira desde o começo. Eu prefiro assim, certo? Olha, eu quero amizade, então é amizade, pronto. Não, eu quero um envolvimento, então é um envolvimento. É amizade com envolvimento. Não, mas eu quero algo mais sério, então é algo mais sério. Eu prefiro que a pessoa seja verdadeira no começo. Ah, mas Marcos, ser verdadeiro no começo afasta as pessoas. Ser verdadeiro, pois é. Se você gosta de enganar e ser enganado, então continue com esse tipo de prática. Continue com esse tipo de prática. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus, a empatia, o outro cêntrico, quer dizer que eu me coloco no lugar do outro para entender o outro e depois compreender o outro. Através do outro, eu passo a entender-me e a compreender a mim mesmo. E isto é quando a pessoa passa por um tipo de iniciação dentro das escolas antigas, esotéricas, místicas, filosóficas, era justamente isso que estava sendo feito, estava se derramar sobre a pessoa ágape, que é o amor divino, o amor do Cristo, o amor dos corações. As pessoas todas que estavam ali naquele ritual estavam a passar uma energia, uma vibe positiva, uma vibe elevada, uma vibe amorosa de entre amigos, entre colegas, entre pessoas que estão no mesmo estudo. Isto faz parte do HP combinado com filéu, tá? Então, esse amor HP é falado em Coríntios 13, capítulo 13, em 1 João, capítulo 3, versículo 16, e em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Mas existe também um outro tipo de amor, que é o amor agapé, HP e agapé. Este amor agapé, festa de confraternização, que era uma festa justamente nesse período da Páscoa, onde os ricos menosprezavam os pobres, certo? Cada um levava o que ia comer, o que ia beber, mas os ricos ficavam à parte e não compartilhavam com os outros aquilo que bebiam e aquilo que comiam, certo? Então Pedro, né, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele condena este tipo de prática do amor agapé, e sim, ele fortifica e ele enobrece quem pratica o amor ágape, certo? Que ele pode estar combinado com este amor fileu, como a gente leu anteriormente. Então Pedro lhe comenta, praticavam indignamente, reforçavam a iniquidade, que é o egoísmo, não eram solidários, não respeitavam os outros que não tinham ou que tinham pouco, sem praticar o perdão, sem compartilhamento, sem incluir, sem repartir, sem compaixão. Então eles comiam a ceia indignamente. Foi assim que Pedro determinou, colocou, né?
Então, qual é a origem da ceia, da Santa Ceia, da ceia do Senhor? Então, aqui você tem ceia, é um termo que vem do grego, significando jantar, e que aconteceu na sexta-feira, considerada então posteriormente dentro dos festivos da Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Que é a partir das 18 horas. A partir das 18 horas é que é considerado Sexta-feira Santa. Antes desse horário, é uma sexta-feira comum e normal. A partir das 18 é considerada Sexta-feira Santa, certo? E aí, nesse caso, naquele caso também na época, era servido cordeiro com temperos de ervas amargas e outros pratos e outros ingredientes. Eu tinha 13 anos na época, lá com o meu pai Marcos, juntamente com a minha mãe, nesta festividade, quando o Senhor, né, que a gente considera o Senhor, que é Cristo Jesus, ele foi então participar desta ceia, e desta reunião com os seus discípulos lá. Eu tinha apenas 13 anos na época. Então, eu não pude conviver com os adultos ali, principalmente a partir de uma certa hora, né? Mas em determinados momentos eu ajudei a servir uma comida, servir uma fruta, alguma coisa, a reabastecer uma mesa, alguma coisa assim. E para vocês entenderem, a casa de lá do naquela época era muito grande mesmo. Tinha uma escadaria enorme que dava acesso ao segundo piso. E, e naquela noite não estava apenas Jesus ou Cristo, juntamente com os seus discípulos. Também tinham outras pessoas ali, porque a casa era alugada, né? Então a gente alugava a casa, o meu pai Marcos, na época, alugava a casa para que as pessoas viessem participar ali dessa festividade, né? Não é bem como um restaurante, mas podemos dizer que sim, né? Baseado naquela época, seria como isto, né? Eu me lembro claramente, baseado nas minhas, nas minhas práticas espirituais, né? De eu ver a casa de longe, enorme, a estrada de terra, toda aquela região ali naquela época. E depois também essa parte da alimentação, né? Ela poderá estar presente também no sábado, que é chamado de sábado de aleluia, que seria uma segunda Santa Ceia, né? A Santa Ceia da noite de sexta-feira, aí a Santa Ceia do sábado de Aleluia. E por que o cordeiro? Qual é o simbolismo do cordeiro? Tanto até que é falado, né, que Jesus era o cordeiro de Deus, né? Então, naquela época, era morto um cordeiro macho que fosse branco, imaculado, quer dizer que não podia ter manchinha nenhuma, sem marcas de nascença, que era oferecido como em sacrifício. Tá? E dizem, como está escrito aqui, né, que ele não berrava e saía apenas uma lágrima dos olhinhos do animal quando era abatido, né? Eu não me lembro disso, isso eu já não me lembro. Só me lembro da parte maior, né, da história. E você tem que entender que esse sacrifício era baseado naquela cultura daquela época, certo? Estamos falando na época em que os sacerdotes do templo, eles tinham esse tipo de prática, certo? É isso que a gente tem que entender, tá? Ainda estavam muito presos no Velho Testamento, né? E seguiam o Velho Testamento. Então tinha essa questão do sacrifício animal, tá? Ahn, uma das coisas também que está relacionado com este período e que já é mais relacionado com a parte da em memória, né? Que aí Jesus diz, façam isto em minha memória, né? Então, o que que as pessoas pensam? A maioria das pessoas, quando ouvem o termo em minha memória, quer dizer que é para fazer aquele ritual, porque aquele ser morreu, né? Então, para lembrar daquele ser morto, a gente então toma aquele ato, a gente faz aquele tipo de ritual, a gente faz aquele tipo né, de ceia em memória do fulano. Então,
Hoje, o meu pai, que morreu há 20 anos, ele estaria fazendo X anos de idade. Então, a minha mamã, ela vai fazer um prato que ele gostava para nós comermos. Não é isto que está falando em memória dele. Não é. Tem um equívoco aqui. E esse equívoco é emocional. Esse equívoco é de apego. Esse equívoco não é de maturidade espiritual, certo? É um equívoco, porque não foi isso que ele quis dizer. Você tem que entender que está escrito aqui, ó. Este não disse aos gentios, pois a lei de Moisés vivia de sombras do passado. Vou repetir, olha o que está escrito. Este não disse aos gentios, pois a lei de Moisés vivia de sombras do passado. O que quer dizer de sombras do passado? Preso a velhas ideias, a velhas questões, a pessoas que morreram, a esse, aquele, ou fulano, ou ciclano. Que aí está escrito, fazer em memória de, no caso, remetendo a Jesus e sua morte. Quando se diz em memória de, não se está a falar de um ser vivo. Mas Cristo, que é eterno, por isso que a festa no domingo é uma reverência à morte e não à vida ou à ressurreição. Entendeu? Prestem atenção nisso, porque isso não foi ensinado por Jesus. Não, mas ele disse para os discípulos, quando pegarem o pão, repartem o pão em memória, não sei o quê. Quando beber o vinho, é o meu sangue, e façam isto em memória. Não, não é em memória de alguém que morreu. Tá? Não é em memória de quem morreu. É uma reverência a um ser eterno, a uma energia poderosa, chamada energia crística, que Jesus interiorizou e desenvolveu em si próprio, certo? Como qualquer um de nós temos a chama trina, que é a chama crística dentro de nós, nós podemos desenvolvê-la, ampliar, equilibrá-la, ativá-la e ampliá-la dentro de nós, ela, né, vibrando em ressonância com a energia da chama trina cósmica ou energia crística cósmica, certo? Então, prestem bem atenção nessa questão aqui. Isso aqui é importantíssimo a gente ter não como um mero conceito, mas como uma revelação. Tá? Então, memória. Este não disse aos gentios, pois a lei de Moisés vivia de sombras do passado. Está escrito, fazer em memória de, remetendo a Jesus o morto. Não. Quando se diz em memória de, não se está a falar de um ser vivo. Mas, sendo Cristo uma energia crística eterna, e aquele que desenvolveu esta energia passa a ser também, então a festa de domingo deveria ser uma reverência à vida e à ressurreição, e não uma reverência à morte. Porque em memória de quer dizer alguém que não está mais presente, alguém que morreu. Tá? E no caso, o que deve se levar em conta é isto que está ali, ó, a vitória sobre a morte. Então, em Romanos, capítulo 6, versículo 9, lê-se: a morte não tem mais domínio sobre ele. Na verdade, temos é de ter o Cristo em nosso interior, o Espírito Santo em nós, em nossos corações. Entendeu? Então, quando eu estou reverenciando, é porque eu tenho aquela energia comigo. Eu não estou reverenciando um ser que está crucificado, que foi apedrejado, que foi, né, flagelado e que sofreu e que. Não, a proposta não é esta e nunca foi esta. A proposta é reverenciar a vitória sobre a morte. Através do quê? Através de uma transformação. Entende? Através de uma transformação. Pode não ter um corpo físico mais, mas passou por um processo de transformação antes da morte, né? Um processo de transformação interior, então ainda continua a existir. Nós, infelizmente, nós somos materialistas. Não adianta a gente dizer que, não, eu sou uma pessoa espiritual, porque eu sou uma pessoa espiritual, porque eu sou uma pessoa espiritual.
né? Mas a gente tem que dar o braço a torcer e assumir e aceitar que a gente é materialista. Por quê? Quando a gente lembra em memória de um parente que morreu, a gente esquece que aquele parente está circulando nas nossas veias. É. Através do quê? Do código de ADN ou do ADNA. Está lá. Então, na verdade, você não perde pai, não perde mãe, não perde irmão, não perde tia, não perde tio, não perde avô, não perde avó. Porque está tudo esta energia circulando dentro de você, dentro do seu código. Ah, mas Marcos, a questão é que a gente não vê. Pois é, então, materialista. Se você reverencia porque a gente não vê, então você está sendo materialista, porque você gostaria de ver. Então, por que que não desenvolve as suas faculdades espirituais para você ver? Para você entrar em contato? Não ter que esperar a morte para, quem sabe, ter alguém lá no portão esperando você. São essas questões. E a humanidade continua seguindo em passinho de formiga. Então, você só é santo se a presença do santo estiver em você. Essa é a questão da santidade. Certo? A pessoa só é santa se ela tem o santo presente nela. Quer dizer, ela conseguiu galgar os degraus de um desenvolvimento. Mas vamos tirar aquela ideia fantasiosa do santo da Igreja Católica. Santo é alguém que tem uma capacidade de resignificação, de re de resiliência. É uma pessoa que tem uma capacidade de perdoar com muito mais facilidade do que outra. É aquela pessoa que tem uma capacidade, mas isso conscientemente. Não é fazer de conta que não está acontecendo, ou fazer de conta que não está vendo, ou fazer de conta que aquilo ali não interfere e que aquilo não lhe afeta. Isso não é santidade. O santo, ele é consciente, ele vê e ele sente, e ele percebe. Se aquilo verdadeiramente afeta, ele tem que trabalhar. Se não afeta, está tudo tranquilo, ele está em paz com ele mesmo e em paz com as situações e com as pessoas. Tem que levar em conta isso, né? Tá? A transubstanciação, faz parte deste processo de transformação, que justamente vem aquela questão de transformar a água em vinho, né? A multiplicação dos pães também, aquela história dos peixes e dos pães, mas principalmente a questão do compartilhar o pão e a transmutação da água em vinho, né? Ou sumo de uva, né? Então, ali, o pão, temos que perceber que o pão é um outro símbolo. A gente não pode olhar o pão como, é o pão. Não. Qual é o simbolismo desse pão? Hã? Então, significa o pão do céu, que é espiritual, que desceu do céu, que é o Senhor, um pão super substancial. Que pão é este? É o pão do conhecimento, é o pão da informação, é o pão da canalização, é a sabedoria que vem do alto que eu quero dizer, de níveis elevados de consciência dentro da própria pessoa. Esse é o pão. É o pão supersubstancial. O que quer dizer isto? Que ele alimenta não a carne, mas ele alimenta a alma, para que a alma, aqui no caso misturado com o termo espírito, ela venha a crescer, venha a se desenvolver para comungar com o espírito. E aí nós vamos ter as almas gêmeas, que é a alma espiritual e a alma humana. Então elas se unem como uma só, que é o casamento eterno, que é o casamento divino, que são as bodas. Entende? O vinho, como sumo de uva, é um símbolo do sangue do Cristo, representando uma nova aliança. Então, de uma certa forma, é um ritual pagão. É um simbolismo de um ritual pagão, onde, né, Jesus diz: olha, vamos beber nessa taça, aqui tem o vinho que representa o meu sangue, ao qual nós agora vamos beber juntos, né? E a taça foi passando por cada um, né? Como um simbolismo de agora nós estamos conectados, imantados dentro do código de ADN. É essa a representação, certo?
do beber o sangue em todos, onde a partir daquele momento o sangue do Cristo e o sangue de todos os outros estão agora unidos entre eles, do Cristo e dos 12 apóstolos principais. Está unido. Se os 12 apóstolos, cada um, fizer este mesmo ritual com os seus discípulos, isto vai se propagar do Cristo para os 12 apóstolos principais e para os discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos. É. Ah, mas isso não é bem assim. Pronto. Então, fica você com aquilo que você acredita. Mas está aqui. Esse é o significado. Não tem como negar. E a transformação, que é a transubstanciação, que significa algo se transformar em outra substância, em algo diferente, em algo alterado. Então, uma coisa que antes era simplesmente água, baseado no interesse e na importância daquele momento, foi transformada em vinho, ou é transformada em vinho, quer dizer que ela se transforma agora em algo diferente, algo totalmente diferente. É líquido? É. Contém água ali? Contém. Só que existe agora outros elementos que enriqueceram esta água. E é isto que é pedido para o ser humano. Ele vai deixar de ser humano não enquanto tiver um corpo físico. Continua sendo um ser humano. Só que agora é um ser humano transformado, transubstanciado. É essa a proposta. Não é ficar reverenciando um cara numa cruz, com sangue jorrando das mãos e dos pés, com sede, com fome, né? Sujo, com sangue na cara por causa dos picos da coroa, entende? Não é este o propósito. Não é este o propósito. O propósito é reverenciar a vitória sobre a morte. Tá? Então ele serve o pão e o vinho, quer dizer que ele nos servirá. É o cálice, é um símbolo. E o cálice, ele é um símbolo. Ele é um símbolo onde ali dentro do cálice está representando o gestar da vida. Entende? O cálice representa gestar a vida, onde a vida é gestada, certo? O cálice representa isso. Enquanto a lança representa o masculino, o poder, a energia, a força, né? O cálice representa o feminino, que recebe e que gesta, que gera, que transforma. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Então, no momento em que ele estava ali pegando o pão e quebrando o pão e passando o pão para o outro, aí o outro tira o pão, tira um pedaço, né? E vai passando o pão para o outro, ele estava dizendo: eu estou servindo vocês, porque eu tenho essa capacidade, eu tenho esse conhecimento, eu tenho, né? Eu canalizo isto, então eu posso compartilhar com vocês. Entendeu? É esta a referência. Questionamento sobre os símbolos. Então, aqui, símbolos e mal. A pergunta que fica é: o símbolo pode fazer mal para uma pessoa? A pergunta é feita para você. Um símbolo pode fazer mal para uma pessoa? Então, por que que uma criança não pode ser dado o pão e o vinho? O vinho, no caso, o sumo de uva, né? É para você refletir. Eu não vou dar a resposta. Vou perguntar novamente. O símbolo e, e mal. Os símbolos e o mal. A pergunta que fica é: o símbolo pode fazer mal para uma pessoa? Sim ou não? Então, por que que uma criança não pode ser dado o pão e o vinho? Mas o vinho, nesse caso, sumo de uva. Por que que não? Para um homem que não é casado legitimamente, por que que um homem que não é casado legitimamente não pode participar? Por quê? Fica aqui nesse questionamento. E para quem não foi batizado também não pode participar. Por quê?
E esse é o quarto questionamento que eu coloco para vocês. Se uma coisa é boa, por que que ela não é boa para todos? Por que que tem que haver distinção, já que o sol, ele nasce todos os dias, metaforicamente falando, para todos, independente se é criança, independente se é velho, se é casado, se não é casado, se foi batizado ou não foi batizado, o sol está lá. A energia crística no universo, ela está lá. E está dentro do coração, está dentro de todos nós, todos. Não tem distinção. Alguns pode ter aprisionado e ter fechado as sete chaves e não querer que a energia crística se desenvolva verdadeiramente. Pode. A maioria das pessoas tem a energia crística desequilibrada, desarmonizada, a chama trina, né, como é visto na atualidade. A maioria tem, mas a energia está lá. Equilibrada ou desequilibrada, ela está lá. Radiante ou não, ela está lá. Pense nisso. Avalie isto, realmente. A ceia eucarística. Então, nos Estados Unidos a gente ouve muito, né? Eu não me lembro de ter ouvido em outros países, mas nos Estados Unidos é falado de ação de graças, né? Então, hoje nós vamos ter a ação de graças, a ceia de ação de graças, onde tem o peru e tudo mais, e, né? As pessoas convivem. Até em filmes é mostrado muito isso, né? O que que representa isto? Representa que nós estamos, naquele momento, estamos atuando em gratidão e em fé, certo? Com gratidão e com fé, seja de forma formal ou informal, que é a reunião em família, né? Formal seria dentro de um templo, dentro de um ritual, dentro de, né, da igreja, etc. E por isso está falando de formal, tá? Então, gratidão e fé. Mas por que que a gente só é grato e por que que nós só manifestamos a nossa fé nesse dia e os outros dias do ano? Essa é outra questão que eu deixo para vocês, tá? Mas a ação de graças ou a ceia eucarística justamente é isto. É aquele momento onde a gente vai agradecer por tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, casa, carro, família, saúde, bens, próprio corpo físico, entende? Nós vamos agir, vamos nos colocar de uma forma grata por tudo isso e ao mesmo tempo vamos renovar, assim como renovamos a fé no Natal, nós vamos renovar novamente a nossa fé aqui neste ser grandioso dentro de nós. Então, é um culto considerado especial de renovação da nossa aliança com o corpo e o sangue do Cristo. Do Cristo, não é de Jesus, do Cristo. Tá? Aqui nós vamos ter como referência bíblica 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 26. Comemorar a Páscoa é comemorar a morte. É anunciar a morte do Senhor, daquele que venceu a morte. Então nós temos que ter em mente o que que nós estamos a comemorar. É a morte ou a vitória sobre a morte? É isso que não podemos adorar as duas coisas. Nós não podemos estar comemorando as duas coisas. Ou estamos comemorando a vida, ou estamos comemorando a morte. Se estamos comemorando a morte, já não existe um dia específico para comemorar a morte, que é os finados. Então, nós temos que nos focar na vitória e não na morte propriamente dita. Hã? Esta Santa Ceia, ou este ritual, ele já existia. Ele não foi inventado por Jesus. Se alguém pensa isto, e se alguém ainda hoje acredita que os créditos são de Jesus o Cristo, né? Que ele então é que inventou, não. Isso já existia e já fazia parte da cultura do povo romano já há muito tempo. Tá?
que era uma festa, ó, reverenciada na Páscoa romana, num dia de grande festividade. Então, quando se ouve lá da história que o Cristo expulsou os vendilhões do templo, e ppp, era justamente no período da Páscoa. Está lá, bem dito, está bem escrito lá, né? E aquilo ali fazia parte de um ritual a um deus Sol, porque Cristo também é representado por Sol, ou é representado por uma auréola dourada, representando a luz solar, que era a divindade de um ser jovem, Mitra, chamado de Deus Sol e adorado pelos romanos. Então, o que que eles fizeram? Eles substituíram este jovem, este Deus Mitra, por Jesus, para a coisa não continuar sendo aquilo que era reverenciado no passado. Eles substituíram apenas a figura e mantiveram a festa, né? Que era baseada, ó, a ceia que é praticada é a ceia mitraica. Não está baseada na judaica e nem em Coríntios. Tá? Mas ela era uma festa dos romanos na época. Eles só substituíram a figura. A figura de Mitra, ou que está relacionada com Mitra, é um touro, certo? É um touro também. Então nós temos que entender. Eles simplesmente substituíram uma coisa pela outra. E nos disseram: olha, está aqui, esse é o Deus de vocês, então, que passa a ser o nosso, porque nós queremos que, né, manter o poder, já que este tipo de culto está tirando o nosso poder, então vamos abraçar este culto como sendo nosso, mas na realidade só substituíram as coisas, as peças, e continuaram com o ritual deles, igual, e nós compramos a ideia. Tá? Mitra e suas semelhanças. Então, nós vamos ter a origem, este deus Sol, Mitra, advém principalmente da Pérsia, atual Irã, mais ou menos no período 1200 antes de Cristo. Por incrível coincidência, este mesmo deus Mitra nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem, teve 12 apóstolos ou discípulos e fazia milagres. Viu como eu disse? Só substituir uma figura por outra. Também esse deus Mitra ficou morto por 3 dias e depois ressuscitou. E para ele também era dado o domingo como dia sagrado. Messias solar. Então, entre os Messias solares, foi acrescentado Jesus o Cristo. Mas, na realidade, sempre existiu um Messias solar em várias culturas. Sempre existiu. Antes e depois de Cristo. Tá? O culto de Mitra era uma festa para o deus Sol Invictus. O número 12 está referenciando também a Javé, que hoje você já tem uma explicação através de Jean Val Elan, e as 12 tribos de Israel, o Sol e os 12 signos zodiacais. Hã? É o que está dizendo dito aqui, ó. O número 12 está referenciado também em Javé e as 12 tribos, o Sol e os 12 signos zodiacais. Ali você vai sempre estar encontrando. O 13, né? Na verdade. O touro era um animal associado ao deus Mitra, foi o que eu falei, e também era dado como sacrifício. Foram encontradas informações sobre este culto no Egito, na Mesopotâmia, na Cidade Velha, entre os gregos e na Ásia Menor. E era um culto que circulava de forma secreta. E é justamente isso, era um culto secreto. Não era aberto para o povo. O povo não sabia, na grande parte, né, dessa adoração. O povo sabia da festa, a festa da Páscoa, do Cordeiro e aquela história toda. Do Deus Mitra propriamente dita, também eles até sabiam. Mas a festa mesmo do Deus Mitra era só para pessoas seletas que participavam. Era um culto, certo? É a mesma coisa assim que algumas
doutrinas secretas que a gente conhece hoje, ou que a gente já ouviu falar, e que ouve falar ainda hoje. Tá? Mitra e a promessa da vida eterna. Então, Mitra, dentro da salvação, era um Deus que nos livrara de todos os aspectos e problemas da vida. Ele prometia a vida eterna. Na sua última ceia, ele repartiu o pão entre os apóstolos. E ele, antes de subir aos céus, com o intuito de construir uma ordem cósmica. O sacrifício do touro nos rituais significava o fim da era de touro, no período do equinócio, terminando uma volta completa de 26 mil anos. Esta era terminou em 1300 a.C. Cada era tem um período terrestre de 2160 anos. Então, nós estamos agora na era de Aquário. Quando chega Jesus, nós entramos na era de Peixes. Antes era a era de Touro. E não segue a ordem do zodíaco que a gente conhece, não segue essa ordem, certo? Então, de Touro, que era reverenciado o deus Mitra, fomos para a era de Peixes. Tanto que as mãos são representadas assim. Você vê isso na Santa Ceia. Os pés também representando a nova era, que é a era de Peixes. Tá? Então, agora nós estamos na era de Aquário. A era de Aquário começou em 2 de fevereiro de 1962. Claro que tem pessoas que dizem que não, porque eles estão determinando a era de Aquário a partir de um momento de pico, ou próximo de um pico, ou entre o começo e o pico. Então eles estão determinando que ali no meio é o começo da era. Não, a era já começou lá, 2 de fevereiro de 1962. Tá? Ali que começou. Então, é uma transição, é um período de transição entre uma era que está terminando e uma era que está começando. É um período de transição. Tanto que você teve, em 2 de fevereiro, a partir de 1960, justamente período de transição de uma era para outra, a partir na década de 60, você teve vários movimentos de revolucionários no mundo. Teve vários movimentos revolucionários. Entende? Começando pelo próprio movimento hippie. Então, nós temos que estar atentos. O que é que está mudando dentro da nossa vida que está representando mesmo que estamos fazendo essa transição de uma era para outra? Certo? Nós temos que perceber, temos que entender isso. Tá? E os símbolos da Páscoa? Então, nós temos a vela, que é o círio pascal, que representa Cristo, a energia, a luz que ilumina o mundo e ilumina o caminho de todos nós. Onde nós vamos ter as letras alfa e ômega, alfa e ômega. Ali faltou uma letra, né? Alfa e ômega, representando então o início e o fim de uma criação, o alfa e o ômega, certo? Representa o começo e o fim. O trigo e a uva, o trigo representando a parte da fartura, a parte das conquistas, da realização, e a uva também representa essa parte de fartura, representa também essa parte da, desta conexão, né, dessa nova aliança ou da renovação dessa nova aliança que foi feita. Né? Os sinos, eles representam a anunciação, então é anunciado naquele momento o começo do período de festa, a partir da Sexta-feira Santa, às 18 horas. Tá? E que representa também ali um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida, baseado na reverência à vitória sobre a morte e não reverenciar a morte, mas a vitória sobre a morte. Outros símbolos também que nós vamos encontrar é o peixe, né, que é um símbolo antigo e que representa a questão do homem, aqui, o homem que não consegue viver sem esse amor divino, sem esse amor crístico, sem esse amor terreno, família, amigos, né?
não consegue, é mais complicado, é mais difícil. Mas também o peixe representa a nova era que estava a entrar. Tá? O cordeiro, que representa, então, essa questão do sacrifício, né, de submeter-se a algo que não precisava. Então, Jesus, como um ser poderoso, ou melhor, Jesus ou Cristo, né? Como um ser poderoso, ele não precisava ter passado pelo flagelo, ele não precisava ter passado pela crucificação, nada disso. Ele podia simplesmente chegar, não, não vou participar disso, não quero, e vou, olha, botar vocês para correr. Não, deixa eu botar bem. Então, se é isso que querem, então é isso que eu vou fazer e vou deixar acontecer. Certo? Simplesmente isso. E esse lado, e esse lado dessa submissão advém do ADN humano de Maria, e não do ADN divino dele. Preste atenção nisso. O girassol, que representa essa questão da luz, do amor e da luz, mas principalmente da luz. E os ovos e o coelho representam a vida, o nascimento, a ressurreição, mas principalmente representa a vida. Primeiro porque o coelho, ele reproduz-se com grande facilidade. E o ovo está representando a vida que vai nascer dali. Entendeu? Uhum. Aí a gente até, né? Mas tá, mas coelho não bota ovo. Não, não bota ovo. Mas a representação do ovo é a vida que vai nascer dali, a semente da vida que está ali, né? E o coelho, porque ele tem essa capacidade de reprodução com muita facilidade. Então, a Páscoa, ela deve significar a passagem da morte para a vida. Também está entrelaçada com o povo hebreu saindo do Egito para uma nova terra, uma terra de luz, né? Esperança. A quaresma, esses 40 dias, né, que começa na quarta-feira de cinzas, que representa as cinzas, nesse caso, algo sem vida, o pó. O sábado de aleluia, que é a purificação, que esta água purificada representa a bênção na noite santa, e o lava-pés, que representa humildade e também purificação. Então, veja bem, veja bem, veja bem. Olha a importância disto que está sendo falado. Então, você sai da quarta-feira de cinzas, que representa isto, cinza, algo sem vida e pó, para você fazer um trajeto, uma jornada de 40 dias para purificar-se, purificar-se, purificar-se. É esta a representação, está aqui. A purificação. Que aí você vai largando tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que já não tem vida, tudo aquilo que para você não tem mais grande importância. Já não tem mais importância. Já não tem grande importância, não. Já não tem mais importância. Então você solta, você larga, você desapega-se. Olha a representação. Que aí, no caso, no sábado de aleluia, você vai passar pelo processo do lava-pés, principalmente da água, para purificar. Aí você solta e lava o seu corpo dessa cinza, desse pó, disso que não tem mais vida. Olha a representação. Você sabia disso? Alguém já tinha explicado isso para você? Então, nós somos convidados, nesta quaresma, a nós fazermos uma profunda reflexão, muito mais do que no período de Natal. Muito mais, são 40 dias. Assim como Jesus, ou Cristo, passou por 40 dias no deserto, sendo tentado, a quaresma é uma representação de 40 dias onde nós, que nos dizemos espirituais, que nos dizemos ter fé, que dizemos isto e que dizemos aquilo, de nós fazermos e aproveitar esse período para todos que estão dentro da Igreja Católica, que são católicos, né? Que se dizem pelo menos católicos, porque na verdade são católicos culturais, porque não frequentam, não praticam, não leem, não estudam, não fazem nada, então é só culturalmente, né? Então, mas todos são convidados a aproveitar esses 40 dias para uma reflexão, para um trabalho interno,
para uma superação, largar determinadas coisas, mágoas, decepções, frustrações, para que quando chegar no sábado de aleluia, simbolicamente, tomar um duche, tomar um banho, né? E imaginar que aquela água está lavando, está purificando a alma, está purificando a mente, está purificando o emocional, porque já fez um trabalho. Não é, então na noite de sábado eu vou tomar um duche, imaginando que aquela água está me purificando. Tá, mas você fez algum trabalho interno? Você fez algum trabalho de perdão? Senão você não fez. Vai ser só um simbolismo mesmo, que não vai ter grandes coisas. Vai limpar seu campo áurico, o seu corpo? Obviamente que vai. Mas o psicológico e emocional vai continuar com a porcaria lá dentro. Entende? Ó, temos que pensar, né? Temos que analisar as coisas. Tá bem? Então era isso que eu queria trazer para vocês como informação, né? Sobre esta Semana Santa, sobre a representação da Santa Ceia, da Páscoa, a representação dessa Quaresma. Era isso que eu vi como importante para a gente trazer esclarecimento aqui para o nosso público, para as pessoas, né, que estão verdadeiramente interessadas numa transformação. Então, a Páscoa, a Semana Santa, a Quaresma é um convite para a gente realmente assumir se nós queremos ou não essa transformação, essa transubstanciação. E se simplesmente nós queremos levar a coisa religiosamente. Então, pronto, é religiosamente, então vamos levar religiosamente, certo? É uma proposta que está sendo feita, né? É mais uma proposta que está sendo feita de renovação. Tem a renovação lá no Natal e no Ano Novo, e agora e tem a renovação ou a reafirmação dessa renovação nesse período de Páscoa, da Semana Santa, da Santa Ceia, da Quaresma. Ok? Muito obrigado. Espero que eu tenha colaborado, contribuído, melhor dizendo, com você com estas informações. Deixe o seu like e deixe um comentário. Tem que ser os dois também, que aí o YouTube ele vê mesmo que valeu a pena, certo? Eu agradeço muito e até a próxima.